Pois é, eu entendo que para a gente conseguir regular emocionalmente o nosso filho, nós precisamos primeiro ter contato com as nossas emoções. E isso, sem dúvidas, é uma grande dificuldade que nós homens temos. Num primeiro momento, respondendo à sua pergunta, eu penso que a gente precisa conseguir nos regular emocionalmente. E aí é um termo que muitas vezes gera dúvida. O que é uma regulação emocional? As emoções, por si, elas são neutras e, aliás, eu nem gosto mais de dizer que as emoções são neutras. Eu entendo que as emoções são mensageiras. Elas estão nos passando um recado. Então, quando a gente sente raiva, a gente tem várias possibilidades. A gente pode ficar puto com quem nos gerou essa raiva e querer cair para porrada com essa pessoa, e ao mesmo tempo a gente pode também entender o que essa raiva está nos transmitindo, né? Porque uma situação pode me deixar com raiva e pode não te fazer raiva nenhuma, né? A mesma situação. Por quê? Porque ela ativou algo em mim. E muitas vezes a raiva vem para mostrar que a gente tem uma necessidade não atendida. E às vezes a gente tem a raiva e nem percebe que está com raiva, ou então já age instintivamente, e esse agir por instinto tem a ver com o desenvolvimento cerebral que muitas vezes não foi feito de forma saudável. A gente vem de uma cultura que a gente precisa abafar as emoções, e isso faz com que a gente fique só no modo sobrevivência, e às vezes a gente deixa de desenvolver a parte do cérebro que vai ser responsável exatamente por fazer essa administração das emoções. E aí a gente cresce e a gente vira adultos, mas com uma criança grande, carente, cheia de necessidades, esperando papai e mamãe atender até hoje. Só que agora a gente é adulto. Agora, quem é o papai do rapaz aqui sou eu. Entendeu? Então eu preciso me acolher primeiro para conseguir acolher o meu filho. Entender quais são suas necessidades não atendidas que geram esse tipo de emoção. Que gera esse tipo de emoção. Eu estou falando, exemplificando a emoção raiva. Uhum. Né? A gente tem outras emoções, a gente tem o medo. O medo é outra emoção, muitas vezes indesejada também, assim como a raiva, só que é uma emoção poderosíssima. Elas nos mantêm vivos. Se a gente fosse destemido, a gente já tinha sido empacotado há muito tempo. Então, o medo é um instinto de sobrevivência. Tem muita coisa que eu faço com medo, mas eu me preparo para que esse medo não me paralise. Na nossa ancestralidade, o medo fazia com que a gente não fosse devorado pelos predadores. Então, se eu estiver numa caverna cheia de leões, cheia de ursos, o medo é que vai me fazer sobreviver. O negócio é quando a gente vive achando que a gente está numa caverna cheia de leões todos os dias. Isso que é o problema. Muitas vezes a gente tem um medo ilusório. E isso também vem do nosso condicionamento. Você já viu a foto do elefantinho? Um elefantinho que, quando pequenininho, tinha uma perna amarrada num prego, através de uma corrente. E ele se debatia, tentava sair daquela corrente, só que como ele era muito pequenininho, ele não dava conta de sair. E ele machucava. E chegou um ponto que ele desistiu de tentar. Ele congelou. E quando ele está adulto, aquela corrente é como se fosse um fiozinho de cabelo para ele. Só que ele acreditou lá atrás que não conseguia sair daquilo, porque quando ele tentou lá atrás, ele se machucou, ele se feriu. Então ele fica com essa memória intrínseca e ele não tenta mais. Isso é o que acontece com a gente hoje, em muitas situações da nossa vida. A gente tem um medo, a gente acha que vai se machucar por algo que não representa perigo mais. Então, eu estou dando alguns exemplos da importância de conseguirmos
ter contato com as nossas emoções para conseguir apresentar as emoções para os nossos filhos. Eu entendo que assim como o pai apresenta o mundo para um filho, para uma filha, faz parte dessa apresentação, assim como a gente apresenta uma comida, um brinquedo, as plantas, os animais, faz parte do nosso papel apresentar as emoções. O meu filho começou a entender que ele queria dormir. Por quê? Porque ele já começava a se perceber irritado, nervoso, e percebia com isso que estava na hora de dormir. Por que isso? Porque antes dele reconhecer, quando ele começava a ficar irritado, eu explicava para ele: filho, você está irritado, você está nervoso, é porque você está com soninho. Papai sabe, o papai fica irritado também. O papai fica assim também. Então, papai vai te pegar agora e a gente vai dormir. E ele dormia. E agora ele já entendeu, já foi apresentado para essa emoção. Esse é o nosso papel. Porque é melhor ele saber de uma necessidade e eu apresentei isso para ele. Então, eu estou falando da regulação emocional como um dos papéis de um pai, já que no vídeo anterior eu falo do programa Pai 4.0, e eu falo que, assim como a indústria 4.0, essa geração de pais está em pleno avanço, com cada vez mais adeptos de pais buscando ser mais conscientes e fazer diferente, já que nesse momento da humanidade a gente tem novos recursos. Eu estava falando isso com meu pai ontem, que estava me pedindo desculpas por ter falhado tanto comigo. Eu falei: pai, você fez o máximo que você pôde com os recursos que você tinha na época. É igual a indústria 1.0, 2.0, 3.0. A gente só está na indústria 4.0 porque a gente começou lá no século XVIII com as máquinas a vapor, com a mecanização da produção. Hoje, a gente já consegue usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, hoje, eu tenho obrigação de ser um pai melhor por causa dos recursos. Um pai melhor, não. Um pai mais consciente em função dos recursos que eu tenho hoje, que meu pai não teve, que meu avô não teve, muito menos meu bisavô. Então eu honro toda a ancestralidade, né? E é responsabilidade nossa continuar passando esse bastão da melhor forma possível. Esse bastão que a gente recebe dos nossos pais e passa para a nossa descendência daqui a pouco. E aí eu falo do que eu entendo ser os pilares da paternidade. Eu entendo que, além dessa questão toda do autoconhecimento, né, do jeito que eu estava falando, da gente se conhecer, ter conexão com as nossas emoções, eu falo também da importância da gente conhecer o nosso roteiro de nascimento. E o roteiro de nascimento, eu considero desde o momento que a nossa mãe ficou sabendo que estava grávida da gente. Esse momento já startou o nosso processo de desenvolvimento e as influências que a gente passou a receber e que a gente carrega até hoje, desde esse dia.